meus amigos, chegando mais um Manticast por aqui, dentro desse Regtal 2025, em parceria com a D2 FM, no espaço aqui, né, do D2 Live Hub, que está na Casa de Sinhá, no coração de Santa Rita do Sapucaí, aqui na ET, esse espaço que homenageia a Sinhá Moreira, essa figura ilustre e histórica aqui do município de Santa Rita do Sapucaí, que trouxe a escola, né, a ET, primeira escola técnica da América Latina, muito bem homenageada, e claro, a gente não poderia estar fora, né, desse local pujante aqui de tanta inovação, criatividade e boas histórias. Eu estou recebendo aqui o professor André Medeiros, que é da Unifei. Ele é especialista em educação financeira, doutor em administração. A gente tivemos outra oportunidade. Né, um bom bate-papo. E aí vi que ele estava aqui no Regtal, falei, bom, vamos ter que bater um papo de novo, né? Seja bem-vindo, professor. Obrigado, é uma satisfação estar com vocês aqui agora em parceria especial, nesse lugar brilhante que ficou aqui, parabéns para vocês. É uma satisfação estar com vocês e falar com o nosso público do Manticast. Professor, antes da gente começar aqui, a gente tem que agradecer os nossos parceiros, que sem eles a gente não conseguiria estar nesse espaço. Primeiramente a Fivel, né, a 17ª Feira de Inovação do Vale da Eletrônica, que acontece agora em outubro, de 22 a 24 de outubro, uma feira que vai muito além aí, dos produtos, né, onde inovação, conexão estratégica, também oportunidade real acontece aqui. Também na ET, né, aqui no campus da Escola Técnica de Eletrônica, que transforma em um centro de experiências para a indústria, startup, instituição de ensino, investidores, profissionais de todo o país. Agradecer também a Tamura, que com mais de 100 anos de história global e 25 anos de tradição aqui no país, ela combina tecnologia japonesa com produção nacional e engenharia própria, né, em suas duas unidades. Uma é aqui em Santa Rita do Sapucaí, outra é em Massaranduba, Santa Catarina, e utiliza uma estrutura aí de 25 mil metros quadrados e 600 colaboradores, mais 600 colaboradores, na verdade, para oferecer soluções sob medida para a necessidade de seus clientes. E a Tamura, né, tem uma grandiosidade, que é a maior fabricante de transformadores monofásicos e trifásicos, sistemas de energia em baixa e média tensão do Brasil. E também a Cooperrita, o senhor conhece aqui, né? Basta dizer que é a principal cooperativa de laticínios da região, e a Cooperrita te deu um presente aqui. Que são as delícias da Cooperrita. Presente delicioso. Um café, um queijo. Olha que delícia. Vou deixar aqui, viu? Obrigado. Para se deliciar aí. Professor, primeiramente eu queria que o senhor contasse um pouco sobre a sua participação aqui na Regtal. É a primeira vez? Como que foi o convite? Como foi a ideia? O que o senhor está fazendo aqui em Santa Rita do Sapucaí no Regtal? Primeiro, foi uma satisfação grande a parceria com o Sebrae. Nós estamos com uma empresa incubada, né? Eu sou orientador do Rodrigo Takami, que no projeto de dissertação dele, ele viu uma possibilidade de negócio e nós partimos, a partir da dissertação, a incubação do projeto de negócio dele, e aí culminou com a gente poder vir participar como uma empresa incubada, junto com o Sebrae, no Hardtech Itajubá, dentro do Hackathon. Então é a primeira vez que eu estou aqui e eu fiquei muito impressionado e feliz com a experiência. Né? Feliz porque a gente teve a oportunidade, nós tivemos só hoje, de conversar com várias pessoas, né? De conectar algumas ideias e negócios futuros. Então foi muito positivo mesmo, Weber. E é uma coisa muito interessante, né? A gente já teve a oportunidade de conversar anteriormente sobre a questão da educação financeira, de todo esse trabalho, essa assessoria, né, que o senhor acaba dando também, e ver uma startup ali dando esse início, né, de vida, né, de criação, acompanhar esse nascimento também deve ser bacana, né? Principalmente num evento como esse, né? Que rico, né? Muitas conexões, né? É rico, num evento rico, que de repente a gente... Ontem a empresa fechou 2 contratos, né, lá em Itajubá com 2 organizações, e hoje a gente vem e de repente tem um mundo de oportunidade aberto e valida a ideia também, que é importante, né? Você fala assim, a nossa ideia é essa. Puta, gostamos, que legal, vamos fazer novas conexões para crescer esse processo. Então, uma experiência fantástica, gostei muito. Certamente estaremos aqui o ano que vem.
Professor, vamos falar um pouco sobre o seu trabalho, né? Como professor. Educação financeira é um assunto interessantíssimo. Aquela outra vez que a gente bateu um papo, a gente até falou, daria para fazer uma série de programas, uma série de bate-papos e ficar horas falando sobre isso. E a gente falou um pouco sobre a população brasileira que não tem essa educação financeira de base, né? A gente, desde o nosso início, a gente não tem isso, né? E deveria ter nas escolas. Mas uma outra coisa são as empresas, né? Que às vezes acaba confundindo e acaba quebrando porque confunde a pessoa física e a pessoa jurídica num momento que talvez poderia ser algo muito maior e acaba não sendo por essa confusão, né? Você está completamente certo. E tem um ponto que é muito importante, né? Toda organização, toda empresa, ela nasce da pessoa física. Porque ela não nasce com dinheiro. Então ela precisa do dinheiro da pessoa física, né? E eu acho que esse é um fator que depois, na sequência, a gente começa a misturar. Se confundir. Porque, bom, se ela nasceu com o meu dinheiro, o dinheiro dela é meu. E não é. Porque a partir do momento que ela nasce, é uma jurídica, uma pessoa, né? Jurídica diferente. E ela precisa ter uma vida própria. Esse é um ponto fundamental. Nós precisamos ter essa consciência. Os empresários em geral. Né? Porque senão a gente não vai ter mais nascedouros de empresas. E também as empresas vão passar a perder o sentido para essas pessoas. Porque você dedica um trabalho, você dedica a vida. Né? E em muitos casos das empresas, principalmente as startups, são dedicações quase que exclusivas. Porque você tem que cuidar, fazer crescer, organizar. E tem essa questão de mistura mesmo, financeira. Mas a nossa função e trabalho, nós temos trabalhado para isso, é para que as pessoas consigam ver essas duas coisas separadas. Porque como você colocou um dinheiro naquela empresa, pessoa física, para que ela nascer, você fez um investimento. É a mesma coisa você depositar o dinheiro no banco. Sim. Só que com um risco muito maior. Porque todo o risco da operação está nas suas costas. Então ela tem que te dar um retorno, sim. Às vezes não no curto prazo, no médio prazo, e ela tem que pagar o seu salário e tem que remunerar o valor que você depositou nela, porque você está correndo risco. Então esse é o princípio básico da gestão financeira, que nós chegamos a comentar no nosso outro papo, que aqui a gente vê na prática. A gente vê acontecer. Um monte de gente lá na área das startups, lá querendo negócio, fechar negócio, colocar negócio para acontecer, mas com o objetivo disso, né? Lógico, colocar a ideia para rodar, mas também esperando esse retorno que a empresa tem que dar para ele. Que as pessoas que estão naquela organização devem se trabalhar, organizar e valorizar o empresário também. Esse é um ponto importante. Valorizar o empresário. Porque a gente tem a maneira de achar que o empresário está sempre ganhando mais do que ele merece. Sim. E não. Né? Ele está correndo um risco gigante para ter o negócio funcionando. E muitas vezes o empresário está ali despendendo de um tempo muito maior do que necessariamente poderia até, né? Às vezes deixa a família de lado, deixa outros compromissos de lado para tentar fazer aquele negócio virar, né? E nem sempre a precificação não é correta, né? E depois a gente fala, não, mas ele deu sorte, né? Todo mundo dá sorte. Depois dá sorte, dá certo. Mas depois que você trabalhou muito, várias horas, ficou sem dormir, abriu mão de estar com a família, fazer as coisas para acontecer. Então ele deve sim receber. Qualquer área, seja ela organização terceiro setor, seja ela privada, mesmo a pública, ela tem que ter um retorno, tanto social quanto financeiro, porque ela precisa de reserva. Sim. Então, se ela não tem a reserva, como é que ela lida com os problemas para frente? Como é que faz uma política pública sem isso? Como é que faz uma política pública adequada? Quer seja na saúde, quer seja na educação, quer seja na parte de defesa social. Então, isso é importante. E nós temos que remunerar bem as pessoas, que mostram valorização do trabalho, da dedicação. Acho que isso é importante. Você colocou um ponto legal. Até falando um pouco sobre essa questão de remuneração, uma coisa que não vou citar nomes, obviamente, mas assim, a minha esposa hoje ela está numa empresa e ela administra a empresa. E aí ela, obviamente, precisa contratar pessoas, mas a dificuldade de se contratar pessoas hoje é gigantesca. Por conta de valorização, digamos assim. Não que a empresa não queira valorizar a pessoa, mas a cada dia que se passa, também as pessoas querem uma valorização que às vezes ela nem tem uma certa
um certo preparo, um certo estudo para ter aquela valorização, mas o mercado ele paga porque ele precisa da mão de obra. Né? É uma via de mão dupla que às vezes a mão não está funcionando bem, né? Não está rodando bem. Né? Nós estamos num momento difícil, Herbert. Você colocou um ponto que é fundamental. Com essa estrutura que o pessoal tem chamado aí quase que de pleno emprego, né? Com um nível de desemprego muito baixo. Né? O nível de desemprego assim, geral, amplo, né? Sim. Porque nós temos aquele subemprego que o pessoal está considerando como emprego também. O nível de desemprego alto, essa quantidade de amarras trabalhistas que nós temos, isso dificulta o trabalho formal. E cria algumas barreiras de contratação de bons profissionais. Porque, como você colocou, às vezes o mercado fica tão promíscuo que aí as pessoas, mas por mais de R$200 eu troco de emprego. Sim, sim. Às vezes até por menos, né? Até por menos a gente vê isso acontecer. Mas é um ponto que eu acho que é fundamental a gente pensar, e a gente trata isso na educação financeira também, que é a questão do valor e comportamento. Né? Quais são os valores que estão afetos à empresa, à organização e à pessoa, e quais são os nossos comportamentos? Esse é um negócio que está pegando todas as áreas. Por que comportamento? Porque esses R$200 que ele troca, ou até menos, como você mesmo disse, ele poderia criar ou gerar ele de outra forma, se ele se sente bem na organização que ele faz parte. Né? Por quê? Se ele tem um bom comportamento de compra, conhece a forma de comprar o dinheiro, como nós comentamos no nosso último bate-papo, ele consegue reverter muito mais do que isso. Porque ele vai pegar aquela sobrinha, faz uma aplicação. Hoje nós temos alguns bancos digitais, você deixa o dinheiro lá e te paga 120% do CDI. Então, se você faz esse planejamento, você não precisa trocar de emprego, trocar de organização para ter um retorno maior. Mas você precisa ter um comportamento de compra adequado à sua realidade financeira. Coisa que é muito difícil, né? Que é o mais difícil. Porque nós estamos conectados demais, excesso de informação, e aí sempre chega, né? Aquela propaganda, compre já. Não, e é uma coisa bem doida isso da facilitação de compra hoje. Eu até dou o exemplo do meu filho. Meu filho tem 3 anos, a gente falou sobre isso, né, da educação financeira desde criança. Mas meu filho tem pouco mais de 3 anos, vai fazer 4 anos daqui a pouco, e ele já sabe um pouco do valor do dinheiro. E assim, eu não me lembro, obviamente, e não imagino que quando eu era mais novo eu consegui entender um pouco, mas ele sabe o que é o Mercado Livre e o que dá para fazer no Mercado Livre. Então, quer dizer, é uma coisa que, assim, pra gente, às vezes é até surreal. Obviamente, se a gente não cuidar da educação financeira dele, provavelmente ele vai se perder, vai ser um gastão daqui a pouco, né? Porque esse mundo conectado leva a gente para isso. Né? Porque você está ali, de repente chega uma oferta, né? E no mundo que as crianças vêm, a gente, às vezes nós, adultos, não percebemos, mas eles são bombardeados de informação o tempo inteiro. Né? Não, deixa ele ver um videozinho. No meio do videozinho vem a propaganda do carrinho. Vem a propaganda da boneca. E algo que na TV até pouco era proibido, ou é proibido ainda, né? Mas na rede social não tem controle. Não tem controle. Então ele entra, né? Que às vezes você não assina. Sim. Você não assina o canal para evitar propaganda, etc. E é normal, o dinheiro não precisa. Aí entra a propaganda. Ele já fala, já mostra lá. Quer dizer, às vezes tem uma propaganda direta. Compre, porque às vezes ele não sabe. Mas ele já começa a imputar na criança a questão do desejo de ter. Que não era comum, como você disse, na nossa época, né? Porque até a televisão era mais restrita. Então, se você queria brincar de boizinho, com um boizinho, vaquinha, o que você fazia? Ia lá no pé de limão, arrancava os limãozinhos pequenos, né? E punha as perninhas e fazia. Sim. Não é? A hora que você via um boizinho petitinho, você fala, nossa, que legal. Né? Mas você não dava tanta atenção porque você já brincava com aquele negócio. Então, essa criatividade, eu estava conversando hoje no almoço com isso, com um amigo e ex-aluno. Esse é um ponto. Evitar não, né? É mostrar o valor da criatividade,
né? E deixar com que as informações fluam para as crianças de maneira natural. Aí a gente vai ter uma mudança no comportamento de compra também, um comportamento até de entender as coisas. Professor, a gente estava falando da outra vez, eu acho muito importante reforçar justamente essa questão da educação financeira na vida dos brasileiros, né? A gente vive um momento que, assim, tem a questão do pleno emprego, né? Há uma empregabilidade que atualmente tudo aparenta que tá bacana, tá todo mundo em tese empregado. Porém, não quer dizer que a pessoa está com dinheiro e tem poder de compra, né? Como fazer com que as pessoas consigam, de fato, ter uma educação financeira melhor se a grande maioria, mesmo empregada ou em tese, né, tendo um bom momento, ela não sabe como utilizar o dinheiro? É um negócio que você colocou importante, porque nesse momento nós temos um grande nível de emprego e é uma situação estranha. Mas nós temos quase 50% da população endividada e 30% inadimplente. Então, uma boa parte não tem crédito no mercado. Então, essa é uma situação muito, muito, muito tensa e que a gente fica olhando e mas como que chegou nesse item? Né? A gente consumiu antes de ter o dinheiro. Uhum. Então, essa é uma característica muito importante. Se eu consumir antes de ter o dinheiro, eu não vou ter como guardar esse dinheiro no futuro. E eu vou também cercear a capacidade de consumo no futuro. Então eu estou trocando aquela vontade de ter hoje por coisas que eu poderia ter no longo prazo. E os nossos desejos são infinitos. Né? Os nossos desejos são infinitos e o recurso, o dinheiro é limitado. A gente sabe quanto ganha todo mês. Mas o nosso desejo é de milhões. A famosa coberta muito curta, né? Puxa, ou você tampa... Descobre o pé ou a cabeça, né? Então essa é uma característica. Essa pergunta que você colocou, acho que uma grande resposta nós precisamos repensar a nossa vida. Nós, de maneira geral. Né? E o pessoal fala assim, mas você precisa fazer um controle. Eu até brinquei na nossa conversa. Não, você não precisa fazer um controle. Você precisa ter consciência do que você está fazendo. O controle vem depois. Porque se você tem consciência, primeira coisa, olha, para eu ter um futuro um pouquinho melhor, não tem outra alternativa se eu não guardar. Eu preciso guardar. Mas eu não sobra dinheiro para guardar. Bom, então você já tem consciência do seu dinheiro. Como é que eu faço para sobrar? Aí eu preciso entender como que é a minha vida financeira. Um checklist ali da sua... Né? Da prioridade. O que é prioridade e o que é supérfluo. Aí você fala, mas faz uma planilha, contrata um aplicativo. Não, cara, coloca num papel primeiro o que é prioridade e veja o que você não pode ficar sem de maneira alguma. Então, esses são... Geralmente a gente tem 5 itens básicos que a gente não pode ficar sem, de jeito nenhum. Primeiro, alimentação. Então, se você consome mais do que 50% do seu salário com alimentação, você precisa rever. Pode ser que você tenha consumindo coisas que não são essenciais. Segundo é moradia. Então, moradia, o valor da moradia que geralmente se coloca é de 30% a 40%. Viu que não sobrou muito dinheiro mais? Aí vem o transporte. Para a gente que mora no interior, o transporte é relativamente... a gente consegue driblar ele porque as distâncias são menores e você consegue com meios de locomoção mais eficientes, né? Bicicleta, uma moto, fazer isso bem. Então você consegue driblar e não gasta muito dinheiro. Então esse é um ponto. Mas viu que ficou de fora algo que a gente acha muito importante também? Por exemplo, a saúde, o lazer. Porque se você está com a cabeça ruim, você precisa fazer aquela descompressão para na outra semana. Ar, né, então o pessoal fala, lazer é supérfluo. Mais ou menos. Ele faz parte da vida também. Sim.
Porque se você não faz essa descompressão, você não consegue lidar com o resto das coisas. A psicologia fala muito isso, né? Não adianta você se matar de trabalhar se você não tiver um momento para ter aquela válvula de escape, porque senão você se sobrecarrega e não dá conta, né? E às vezes é um negócio simples, né? Você pegar o seu filho, sua criança, sua esposa e vai no momento de lazer, vai passear no parque, toma um sorvete. Sim. A gente precisa colocar esses elementos. Não precisa ser nada extraordinário. Se a gente conseguir uma semana de férias, é ótimo. Melhor ainda. Mas tudo isso é planejado, entendeu? Esse é um ponto. Nós precisamos planejar o que nós queremos que é importante para a nossa vida. E se a gente fizer esse planejamento, a gente começa a controlar. Controlou? Aí você começa a tomar pé da situação financeira. Algumas pessoas falam assim, mas eu nunca vou dar conta de pagar o que eu devo. Poxa, e a gente entende que entrou num buraco tão grande que não dá. Mas, ou você vai ter que parar, renegociar, ou arrumar um outro emprego. Não tem jeito. Não tem outra saída. Aumentar melhorar a fonte de renda. Até com uma coisa com horário extra. Mas são algumas alternativas necessárias, dependendo da situação de cada um. Quem está em inadimplência, não tem jeito, porque ela não vai conseguir nem crédito para fazer uma renegociação, Sim. dependendo do caso. E eu acho que uma coisa muito, muito importante também, que a gente já chegou a tratar esse assunto, e é algo que ainda falta muito, é de fato levar para as escolas essa educação financeira para começar a ter na base, né? Acho que existe alguns projetos, algumas cidades ainda têm, se não me engano, acho que até em Brasópolis eu cheguei a falar com uma professora que ela falou que eles têm esse desejo de colocar na grade, mas é algo que tinha que ser lei, né? Pior que a gente já tem, né? Nós a gente começou a falar sobre isso e tá na BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, só que o grande problema é o seguinte, que nós não tivemos uma política pública voltada para isso. A gente chegou a falar sobre isso. Como nós fizemos na educação ambiental, por exemplo. Hoje eu vejo que a educação ambiental ela conseguiu atingir o sucesso dela. Porque em qualquer sala de aula que a gente vai falar, a gente já vê algumas lixeiras separadas, né? Coloca isso ali, coloca isso aqui, não misture as coisas, recicle, cuide do meio ambiente. E a gente vê isso hoje, o resultado, pela própria necessidade de cuidar do meio ambiente. Do dinheiro é a mesma coisa. Né? Do dinheiro é a mesma coisa. Só que não tem a política pública efetiva. Partindo dos nossos governantes. Porque eles gastam mais que tem esse ponto, né? Professor, e assim, obviamente, quem está no meio acadêmico tem essa visão, né? Eu acredito que grande parte. Mas a própria população também, ela precisa enxergar essa necessidade para que isso ocorra, né? Eu acho que menospreza um pouco a educação financeira, né? Porque não tem uma discussão séria em relação a esse assunto, né? E tem um negócio que eu costumo falar muito. O dinheiro ainda é um tabu. Falar de dinheiro ainda dói ainda para as pessoas. Não, que eu não sei o que, dinheiro... Ela fala do que ela comprou. Não, o que eu comprei, a vaidade, né? Sim. Ela se vangloria de uma série de coisas. Mas ela esquece de falar que aquilo acarretou um compromisso financeiro que vai comprometer boa parte do futuro. E se compromete parte do futuro, o desejo de compra não acaba. Sim. Você vai ter um afunilamento ali, né? E de diminuição de recurso. E eventualidades acontecem. Né? Depois a gente tô num momento de lazer, tranquilo, sacrifiquei, tá tudo certo, caixa zerado. Furou o pneu. Estourou o pneu. Aí você já não vai ter que trocar um, vai ter que trocar dois, porque é o conjunto. De onde eu vou tirar esse dinheiro? Então essa é a eventualidade. Então eu tenho que ter esse lazer, mas tem que ter essa folga. Não, peraí. Correu? Vou ter que despender? Vou. Vou gastar R$1.000 de pneu novo. Vou alinhar, balancear o serviço. Então eu vou tirar da minha reserva esses R$1.000. Vou voltar depois cada mês para a reserva, porque se acontecer alguma outra coisa, eu tenho a folga. Então nós precisamos discutir. O dinheiro não pode ser um tabu. Né? A gente tem que levar isso para dentro de casa. O que eu achei interessante, nessas últimas semanas, tem passado no Jornal Nacional, por exemplo, a relação do empreendedor com o dinheiro.
Né? O dinheiro, empreendedor, programamento futuro, não sei o quê. E marcou, e é a realidade da maioria da nossa população, é uma senhora que ela trabalha como diarista, e falou assim, a repórter perguntou para ela, e o futuro? Ela falou assim, o futuro a Deus pertence. É a realidade do nosso brasileiro médio. Sim. Né? Na média, você eu estou vivendo hoje. Amanhã eu vejo o que eu faço. Se eu conseguir comer amanhã, tá tudo certo. E não pode ser. Essa é a sensação que nós temos que levar para dentro das escolas. O que vai ser você amanhã? Como é que nós vamos estar amanhã? Essa é comportamental. Até aquela questão também do próprio pensamento assim, da aposentadoria, né, digamos assim. Né? A gente viveu ao longo dos anos pensando assim, não, quando tiver uma certa idade, me aposento, o governo vai pagar lá o meu benefício. Mas a cada novo período, isso é algo que vai ficando mais restrito, difícil, né? Mais longe da realidade, né? Então, se a gente não começar agora, principalmente a nossa geração mesmo, né? Já vai sofrer isso. Já. Se a gente não pensar em como, de fato, vai ser o nosso futuro, nós estamos lascados, né? Sim, e é muito difícil. Lógico que acho que nós vamos ter uma mudança de mentalidade dos jovens, mentalidade no seguinte, eles já não vão pensar mais na questão de previdência como nós pensávamos, Sim. da nossa geração, mas eles também não vão ter garantias. Então são pontos importantes. E aí a gente vai sempre, como você disse, achatando a previdência oficial para um mínimo. Só que esse mínimo vai ficar muito mínimo mesmo, porque nós não vamos dar conta de sustentar a maior parte da população que vai estar idosa, né? E essa população sem uma renda adicional não consegue viver com salário mínimo. E uma realidade até assim que é difícil, né? A população está cada vez mais idosa. Né? E essa população mais idosa está cada vez vivendo melhor, que bom, graças a Deus. Vivendo né? mais. Né? Vivendo mais. Porém, as condições para que essa vida segue é a diminuição dos recursos. E aí, no momento que você mais vai precisar, que é uma inversão, uma inflexão, uma curva, né? Que a gente entra precisando de menos recursos na infância, né? A hora que a gente começa a ganhar mais recurso, nós estamos dependendo menos, porque nós temos saúde boa, jovem. E a hora que a gente entra na velhice, a gente tem uma redução obrigatória, porque você se aposenta, mas o gasto com a velhice ele é alto. Então, por isso que a gente tem que se preparar, porque vamos pegar a média, né? Um salário médio hoje do brasileiro, R$3.000, R$3.500. Né? Se lá na velhice ele vai aposentar com salário mínimo, R$1.500, ele cortou a renda dele pela metade. E como é que faz? Dentro daqueles 5 elementos que eu comentei. Se ele gastava 50% com alimentação, ele só vai comer? Vai viver onde? E o remédio, né? Que inevitavelmente a gente precisa para garantir a qualidade de vida. A questão da saúde, de mobilidade. Então, são pontos que a gente precisa repensar. E isso deve ser levado para dentro da sala de aula, porque as nossas crianças vão ver os pais ficar velhos. E esse tem que ser um exemplo. O seu pai vai ter uma condição que pode não ser a melhor quando ele ficar velho e você vai estar jovem. Então você precisa entender essa condição para que quando você ficar velho, você não fique nessa situação. Professor, antes da gente partir para os nossos encerramentos aqui, né? Porque também tem sua agenda. Vamos fazer um paralelo aqui da saúde financeira da pessoa física e da pessoa jurídica. O senhor acompanha aí startups e ali a Unifei é um berço também, né? Um celeiro de startups. Como que está esse balanço, digamos assim? Como que está a saúde financeira das empresas e se comparado aí com a saúde da pessoa física? A gente sabe que ainda está muito prejudicada, digamos assim, né? Nós temos, acho que, alguns grupos para a gente fazer essa comparação. Mas nas empresas médias, o que nós temos hoje são muitas empresas pequenas que a gente vê, que são importantes, que têm
uma boa empregabilidade pelo número de empresas, né? E muitas pessoas, microempreendedores individuais. Então, quando a gente pega na base microempreendedor individual, a saúde financeira da empresa, MEI, com a pessoa física é tão ruim quanto. Né? Porque aí ele se mistura completamente. Geralmente ele tem um funcionário, ou é somente pelo. MEI é até pior do que as outras. É até mais complexo. Né? E essa é uma pesquisa que nós fizemos que revela, não existe separação, né, de uma e de outra. Aí ele não pensa, por exemplo, que a reserva, a poupança que ele faz para emergência, como pessoa física, ele tem que ter a mesma coisa no MEI ou no Simples, que é o capital de giro, para manter as coisas funcionando. Porque senão não adianta, ele vai vender mais, mas ele não vai receber mais, porque ele vai empatar com estoque, vai dar prazo para entregar o serviço, vai comprar matéria-prima para vender mais e não vai ter dinheiro. Vai piorar a situação. Então são pontos importantes. Aí a gente vai subindo. No caso do Simples, a gente já consegue uma melhora em relação a isso. Mas ainda muito próximo. Muito próximo. As empresas de médio porte, onde a gente já começa a ter uma gestão um pouco mais profissionalizada, a gente começa a ver uma separação melhor. Mas ainda tem alguns pontos de toque ali, de mistura de recursos da pessoa física e da pessoa jurídica. E as grandes empresas aí não, aí nós já temos uma separação completa aí. Então até as médias empresas nós temos nós precisamos investir na profissionalização de negócio. Nós precisamos ter esse elemento de separação, né? Mas é difícil na realidade, principalmente no nível mais baixo. Uma coisa que eu acompanho muito também, as coisas que acontecem no estado como um todo, né, por conta do jornalismo na rádio, e a gente acompanha que, por exemplo, Minas, ao longo dos últimos meses e até anos, a abertura de empresas cresceu muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente acompanha também que todo mês tem um fechamento substancial ali de empresas, né? Tem um número relevante. Né? Salvo engano, acho que junho ou julho fecharam 40 mil empresas. Não posso estar errado no número aqui, mas vamos supor, abriu lá 200 mil, mas fechou 40 mil. É um saldo positivo, mas tem muito fechamento. Tem muito fechamento. Né? Como que é uma volatilidade assim, até no mercado? Né? São empresas pequenas? Sabe me falar como que acontece? O ciclo de vida das empresas pequenas ele é curto, né? Exatamente como nós comentamos lá no começo. Ele nasce com o dinheiro da pessoa física. E por conta de não ter essa separação, acaba... Por conta de não ter essa separação, aí a gente prejudica a pessoa física e a pessoa jurídica. As duas coisas se misturam. Então aí você tem muita movimentação. Muitas empresas fechando e algumas abrindo. Nós temos até um ciclo que é importante, que algumas pessoas matam algumas empresas para abrir outras, para sair fora de uma série de compromissos. A gente já viu isso acontecer. Então isso é ruim também. Não é bom não. Mas nós temos aí em torno de 2 anos para MEI, 5 anos para micro e pequena empresa. Então, inclusive, é um ciclo de vida que até o Sebrae monitora isso para entender esse comportamento. Em épocas de emprego, pleno emprego, geralmente a gente tem uma tendência, não é sempre, uma tendência de fechamento de empresas. Por quê? Quando a gente tinha muita gente desempregada, o pessoal via na possibilidade de abrir um CNPJ uma forma de ter renda. E aí ele começa a ter renda, tudo, mas não é suficiente, é precária. Na hora que começa a voltar um emprego, aí ele larga aquele CNPJ e vai para a empresa para ter uma garantia de salário. O que chamou a atenção é que nesse último ciclo, algumas pessoas que abriram o CNPJ não querem voltar para o emprego. Uma das limitações que a gente tem em relação a conseguir pessoas boas para trabalhar. É o que o pessoal tem falado muito de pejotização, né? E o que é melhor, se é PJ ou CLT, né? Tá tendo essa discussão aí nos últimos Então essa períodos. Tem uma realidade que pode ter forçado essa mudança de comportamento e até dificultar encontrar pessoas para trabalhar. Eu acho que um erro também da população
não procurar os apoios necessários, né? Como uma Unifei, por exemplo, o próprio Sebrae, né? Que tem os mecanismos, tem as condições de ajudar aquele empreendedor a procurar as fórmulas, né, necessárias para tentar a sobrevida e, logicamente, crescer, desenvolver, ou mesmo que não seja uma empresa grande, mas que ela consiga ter ali, caminhar com as próprias pernas e ter uma saúde, né? Essa é uma limitação que você colocou, que é interessante, que às vezes as pessoas não sabem nem onde procurar. Então esse é um ponto importante também. Nós temos que ter alguns elementos de política pública de apoio a esses empresários. As cidades precisam estar preparadas para isso também. Olha, você quer abrir uma empresa? Primeiro vai lá no setor tal, para você bater um papo, entender o que é. Porque às vezes você fala assim, não, eu estou com uma urgência tão grande que se eu começar a vender quentinha na feira, vai matar. Sim, isso é verdade. No curtíssimo prazo, ela vai te ajudar. Mas e a rotina, a sequência disso? Como é que é? E às vezes você fica escravo daquele processo e não ganhando o valor adequado. Porque não, eu vou vender, para mim vender tudo, eu vou vender por R$10 a quentinha. Mas é sustentável? Às vezes não tem aquela que a gente falou da questão da valorização, não soube valorizar de fato, né, precificar de fato aquilo antes de vender, de né? começar, porque tem não dá para ganhar dinheiro, mas é tão pequeno que é quase um subemprego. Sim. Então tem que ser avaliado. E aí entra, no meu ponto de vista, como elemento de política pública, um ponto de orientação, junto com o Sebrae, junto com o Senac, que é importante, da aprendizagem do comércio. Então passa por uma capacitação, veja isso, faça os elementos que antigamente a gente não vê mais acontecer, que eram os cursos de economia doméstica. Sim. Em geral, né, as mulheres faziam o curso de economia doméstica, os homens faziam. Então você fazia corte, costura, fazia de cozinha, uma série de coisas. E ali você tinha a possibilidade de, agora eu vou migrar para uma padaria, uma confeitaria, vou migrar para um corte e costura de rápida, que são serviços que a gente procura e não acha. Corretamente. Então tem oportunidade? Tem. Mas é ruim. Não, a gente consegue dinamizar isso hoje. E eu acho que um ponto também, que eu acho que até provavelmente acontece muito, o senhor vai também falar muito melhor do que eu, às vezes a pessoa abre um CNPJ primeiro para depois entender de fato se é aquilo, se não é, para onde que vai, né? Essa é uma outra realidade. Não, e é muito do MEI. Não, eu vou abrir ali, que aí eu já pego, já consigo emitir uma nota para a empresa, eu presto o serviço para ela e vou... Mas é aquilo mesmo. Sim. Então esse é um item de vocação, né? Que depois fica triste fazendo aquele negócio e não tem a vocação para aquilo e não consegue caminhar. E não consegue ter um comportamento adequado de como, eu tô chateado com esse negócio aqui, vamos tocar. Vou logar. Ou larga, fecha, né? E isso prejudica ele e prejudica a sociedade também. Professor, qual o conselho para aqueles que estão nos acompanhando aqui e tá ali preocupado, né, ou quer às vezes empreender, né? Acho que até um ponto mais voltado para o próprio Rectal e para essa atmosfera, né? Aquele que quer empreender, porque eu acho que todo brasileiro pensa nisso, né? Eu quero empreender, quero fazer meu negócio, quero conquistar meu dinheiro com o meu potencial e acho que é necessário porque existe uma criatividade muito grande no brasileiro, né? Tivemos aqui agora há pouco um entrevistado que falou sobre isso, né? O brasileiro ele é muito criativo, mas muitas vezes o que falta é de fato um certo apoio, né? Qual o conselho que o senhor... Primeiro, faça uma reserva. Acho que o melhor conselho para quem quer empreender é o seguinte: faça uma reserva. Comece, se você tem um emprego, tem alguma coisa, comece aos poucos. Crie uma via paralela para você fazer e começar a testar esse item. Isso é importantíssimo. Mas faça reserva. Por quê? Se você tem uma renda e vai migrar para um outro negócio, você vai precisar de um momento de transição.
E essa reserva vai ser fundamental nesse momento de transição. Porque se você tiver um mínimo conforto, bem-estar financeiro para fazer a transição, a sua única preocupação vai ser em fazer o negócio acontecer. Se você não tem, você vai ter duas preocupações. Fazer o negócio acontecer e colocar dinheiro dentro de casa. Isso é complicado. Então, por isso que as startups, em geral, começam dentro da universidade com alunos de universidade ou de escolas como Inatel, por exemplo. Porque naquele momento ele já não tem o dinheiro, né, para fazer isso. Então ele começa com o mínimo de recurso possível e vai captando capital semente em um edital e vai fazendo. Então ele já sai numa estrutura diferente. Mas quando a gente tem uma estrutura familiar minimamente organizada, não dá para ser esse tipo de empreendedorismo, porque senão você vai passar muita dificuldade. Então, primeiro ponto, faça uma reserva. E nesse momento que nós estamos vivendo, taxa de juros altas desse jeito, não faça dívida. Porque senão entra num buraco e depois sai, né? Qualquer dívida hoje ela custa no mínimo 15% ao ano. E uma empresa recém-nascida, para te dar um retorno de 15% ao ano, você está correndo um risco gigante. Que tem essa questão do risco também. Sim. Porque num mês você vai receber, no outro mês não. Num mês você vai receber, no outro não, no outro não, no outro não, no outro não. Depois recebe de novo. Então você precisa dessa reserva para fazer essa transição. Acho que essa é a dica de ouro. Faça reserva, não faça dívidas considerando uma taxa de juros tão alta, né? E corra atrás de editais de fomento. Nós temos alguns editais de fomento importantes no estado. A FAPEMIG lançou o Compete Minas, que fechou. Para quem está na área de tecnologia, tem um outro edital, Deep Tech, que vai fechar agora em setembro. Esses editais são os pulmões financeiros dessas empresas. E até o Compete Minas, salvo engano, são aqueles editais no qual fundo de perdido. Não há necessidade de devolução. Você tem uma pequena contrapartida, mas você não precisa devolver esse dinheiro. É para manutenção, para fazer com que as empresas mineiras sejam competitivas. Então, esses editais são importantes também. Professor, é sempre muito bom bater um papo contigo. Tem uma bagagem maravilhosa e é gostoso também ouvir sobre essas experiências, sobre esses conselhos, que não só para mim, que gosto, mas para aqueles que estão nos acompanhando. Quero te parabenizar pelo seu trabalho e dizer que estamos sempre abertos aqui para novos bate-papos. Nós estamos à disposição também. É muito bom estar com vocês. Parabéns aí pela estrutura, parabéns pelo evento. Tenho certeza que vai ser um sucesso ao longo desse ano para a gente esperar o próximo. Se Deus quiser, estaremos juntos aqui ano que vem. Se Deus quiser. Valeu, professor. Falou. Para você que nos acompanhou aqui, quero agradecer, né, a todos vocês que puderam conhecer um pouquinho do que é o RegTal, um pouquinho dos nossos bate-papos. A gente se vê aí num próximo bate-papo. Até lá!